Oi gente, bem-vindos ao canal. Hoje é meu 6º vídeo. Pra quem não se inscreveu, se inscreve aí e curte, comenta, deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal. E hoje eu vou contar uma história bem trágica e estranha. A história de hoje é sobre um garoto de 22 anos que foi achado no meio do oceano, retornando de uma viagem de pesca com a sua mãe, mas ele voltou sozinho, sem a mãe. Aí esse garoto, que se chama Nathan Carman, ele foi suspeito, o principal suspeito no desaparecimento da mãe. E também foi suspeito no assassinato do avô, que tinha acontecido 3 anos antes. Pra mim, essa é uma das histórias mais estranhas e trágicas, assim, dos Estados Unidos. E vamos lá que eu vou te contar. No dia 17 de setembro de 2016, ele e a Linda saíram pra pescar. A Linda era sua mãe. E eles faziam isso juntos frequentemente, era algo que eles sempre faziam. Era o momento deles, assim, juntos eles não brigavam no barco e se davam muito bem. O Nathan era autista e sempre teve uma vida um pouco diferente. Ele cresceu em Middletown, em Connecticut, e era filho único. Os pais dele, o Clark e a Linda, se divorciaram quando ele era bem novo, e o pai ficou ausente. Então, a Linda criou o filho praticamente sozinha. E a Linda era muito ativa na vizinhança, ajudava outras famílias com filhos autistas, era voluntária e tinha uma vida dedicada ao bem. Ela e o Nathan já viajaram muito juntos, foram para a Grécia, para o Caribe, para o Alasca, e teve até uma pescaria no Canadá que deu meio errado. A canoa virou e os dois tiveram que nadar até a costa. Mas nem tudo na vida do Nathan era essa maravilha, né? Ele sofria muito bullying na escola, os colegas de classe sempre imitavam ele, ficavam zombando dele, e ele não tinha nenhum amigo na escola. Ele levava uma vida bem solitária, ele nunca era convidado para as festas de aniversário e isso deixava a mãe dele muito mal, porque ela não sabia o que fazer para melhorar essa situação. O Nathan, na escola, ele reagia de forma agressiva quando os professores ou os colegas tentavam discordar dele. Um ex-colega da turma dele contou que ele sempre achava que estava certo, derrubava as coisas da mesa e era impossível argumentar com ele. E outro colega disse que ele acreditava que cidadãos americanos deveriam ter permissão para comprar qualquer tipo de arma, até tipo granada. E aí, no Halloween de 2009, o Nathan cismou de, em vez de dar doce para as crianças que batiam na porta, ele decidiu dar tripa de peixe para as crianças. E aí chamaram a polícia e com o passar do tempo, a relação entre a Linda e o Nathan começou a ficar bem intensa. E ele inventou que queria morar sozinho, porque ele queria de qualquer jeito morar sozinho. E aí o que a Linda fez? Ela pegou e comprou um trailer e botou na frente da casa dela, tipo no jardim da casa dela, e falou, mora aí nesse trailer, você vai ter sua independência, mas eu ainda posso cuidar de você. E o Nathan, ele tinha um cavalo, que era tipo o melhor amigo dele. Eles eram melhores amigos. O Nathan tinha todo o apoio emocional dele, era em cima daquele cavalo. E ele amava muito esse cavalo. O nome dele era Cruz. E aí, quando o Nathan fez 17 anos, em 2010, o Cruz morreu e o Nathan ficou devastado. Ele simplesmente parou de falar com a mãe depois da morte do cavalo, parou de falar com ela totalmente e só se comunicava com ela através de cartas. E aí, com a morte do Cruz, ele ficou pior ainda na escola. Ele chamou o vice-diretor de Satanás um dia e a secretária dele de agente do mal. E aí a Linda ficou super preocupada e colocou ele num hospital de reabilitação. E lá ele ainda não falava com ela, mas ele recebia visitas diárias do avô e da avó, o John e a Rita. O John, o avô, era um homem muito rico e ele apoiava muito o Nathan. Mas a relação entre ele e a Linda era muito tensa, assim. Eles discutiam sobre como criar o Nathan toda hora. O John achava que a Linda era uma má mãe, porque ela não tratava o Nathan como uma criança normal, como um adolescente normal. E a Linda achava que o John sufocava o Nathan. E aí, quando o Nathan saiu do hospital, ele voltou a morar no trailer, só que ele ficava sempre muito isolado, sem falar com ninguém. E aí, a Linda chamou os serviços sociais pra fazer um check-up nele, pra ver se estava tudo bem. E ele ficou com muita raiva disso, e 2 dias depois ele fugiu. Como ele tinha fugido de casa, a família organizou uma busca enorme. Eles botaram helicóptero, botaram flyer, botaram um detetive particular. E aí, 5 dias depois, ele apareceu em Virgínia, a mais de 900 quilômetros da casa dele. Quando ele foi encontrado, ele estava com $4.000 no bolso, 2 fotos do Cruz, o cavalo, e um pouco do pelo do cavalo com ele. E ele falou que estava tentando chegar numa fazenda de cavalos na Flórida, porque é o único lugar que ele poderia se sentir normal. E aí, os pais dele levaram ele de volta para casa, e quando ele chegou lá, ele não saiu do trailer de novo, ele só ficava dentro do trailer.
E a Linda começou a ficar preocupada porque ela ouvia uns barulhos vindo do trailer, como se ele estivesse destruindo algumas coisas com um taco de beisebol, assim. Uns barulhos estranhos dia e noite. E aí, em 2011, os pais do Nathan decidiram colocar ele naqueles acampamentos que melhora o comportamento dos adolescentes. Eles falaram que era a única opção naquele momento, que eles não viam outra opção. E aí, no meio da noite, uns caras do acampamento, né? Vieram e sequestraram o Nathan, colocaram ele dentro de um carro e levaram ele para um acampamento no meio de Idaho. Gente, era um acampamento no meio do nada, assim, no meio de Idaho, mas no meio do nada. E eu tava vendo aquela série da Netflix, Desobedientes. Eu sei que é ficção, né? Mas esses acampamentos que melhoram o comportamento dos adolescentes têm uma fama muito ruim nos Estados Unidos. Não são lugares legais, assim, pelo que eu sei, né? Mas enfim, quando ele voltou do acampamento, parece que as coisas começaram a melhorar pra ele. Ele foi pra faculdade em 2012 e começou a ajudar o avô nos negócios. Ele se mudou do trailer também. O John, o avô do Nathan, ele acolheu o Nathan. Eles se tornaram, assim, inseparáveis. O John pagava o aluguel do apartamento do Nathan. Ele abriu uma conta conjunta com ele, com $400 mil. E ele comprou uma picape pra ele. E eles sempre iam juntos pras reuniões de negócios do avô. Mas em 2013, a avó do Nathan, a Rita, morreu de câncer. O John ficou devastado e caiu em depressão. Eles eram casados há 59 anos. E menos de um mês depois, em 20 de dezembro de 2013, o John foi encontrado morto em sua casa com 3 tiros, um no abdômen e 2 na cabeça. Mas assim, a polícia verificou a casa do John e eles não acharam nenhum sinal de arrombamento e ninguém tinha roubado nada, mesmo que ele tivesse muitas coisas de valor na casa, ninguém tinha levado nada. E o assassino tirou as cápsulas das balas que ele disparou na cena do crime. Ele levou com ele. E então isso mostra que foi um crime bem meticuloso, né? Um crime que provavelmente foi planejado. A polícia suspeitou da Linda no início porque ela brigava muito com o pai e porque ela tinha problemas financeiros. Ela era viciada em jogos de aposta. Tipo cassino, sabe? Mas quando ela e as 3 irmãs, passaram no teste do polígrafo, as suspeitas se voltaram pro Nathan. Eles desconfiaram do Nathan porque o Nathan foi a última pessoa a ver o avô vivo. Eles jantaram juntos na noite anterior ao crime. E o Nathan mentiu sobre uns horários. E além disso, olha isso, ele destruiu o HD do computador dele e o GPS dele depois do crime. Então não tinha como saber onde ele tinha ido e não tinha como saber o que ele tinha buscado no computador. E além disso, a arma que foi usada no assassinato, um rifle de assalto, era a mesma arma que o Nathan tinha comprado umas semanas atrás. E ele falou que tinha perdido essa arma, que não sabia o que tinha acontecido com essa arma. Mas isso tudo eram provas circunstanciais. A polícia não tinha nenhuma prova física, nenhuma evidência clara que pudesse condenar ele. Então eles não acusaram ele e o caso esfriou. Mas agora vamos voltar ao acidente do barco. Era um pouco depois das 11 da noite de um sábado, no dia 17 de setembro de 2016. O Nathan e a Linda arrumaram as coisas para uma noite de pesca. Eles sempre pescavam juntos. Eles iam toda semana ou uma vez a cada 2 semanas. Eles gostavam de passar esse tempo juntos. Até que, numa noite de pesca, a mãe do Nathan desaparece misteriosamente e ele volta sozinho da viagem. O Nathan tinha comprado um barco novo, um modelo de alumínio de quase 10 metros, chamado Chickenpox. Traduzindo, seria catapora. Catapora. O barco foi inspecionado pela guarda costeira e aprovado. Tava tudo certo com o catapora. Na noite da viagem, a Linda avisou para uma amiga: olha, eu tô indo pescar e se eu não voltar até amanhã, meio-dia, liga pra guarda costeira. E aí foi isso que aconteceu. A Linda não voltou e no domingo à tarde a amiga dela acionou a guarda costeira. Gente, a guarda costeira ficou procurando eles por 6 dias e não acharam. Eles cobriram 64 mil milhas náuticas, isso é tipo 220 mil quilômetros quadrados. E aí, depois desses 6 dias, eles cancelaram a busca porque eles não achavam eles e não achavam o barco. E aí, 2 dias depois, um navio cargueiro chinês encontrou o Nathan sozinho no meio do oceano, num bote salva-vidas. Ele estava a 160 quilômetros da costa. Ele estava bem, ele tinha água, ele tinha barra de proteína e sombra de uma tenda que tinha no bote salva-vidas. O bote salva-vidas dele era muito bom, era um bote de $4 mil. Quando ele foi resgatado pelo navio de carga chinês, ele parecia em boa condição física. E era algo muito improvável para alguém perdido 8 dias no mar. O capitão do navio disse que ele estava cansado, mas surpreendentemente bem. A guarda costeira ligou imediatamente para o Nathan para saber o que tinha acontecido. E aí ele falou que o barco estava fazendo um barulho estranho, o motor do barco estava fazendo um barulho estranho, e ele foi ver o que aconteceu,
E aí o barco começou a afundar e foi tudo muito rápido e o barco afundou, ele se lançou no bote salva-vida, ficou chamando pelo nome da mãe, mas não conseguia encontrar ela de jeito nenhum. Ele usou um apito para apitar e ver se ela ouvia o som e vinha até ele, mas ele não conseguiu encontrá-la. Mas tinha uma coisa que não batia. O lugar onde ele disse que estava, o Block Canyon, era muito mais longe do que o destino que a Linda contou para a amiga. Eles foram para um lugar diferente e muito mais longe que o normal. A Linda sempre falava para as pessoas que tinha medo de ir tão longe, mas parece que o Nathan queria muito ir para esse lugar, porque, segundo ele, as condições estavam perfeitas para ir pescar no Block Canyon, e era um lugar que ele sempre quis ir. Lá era bom para pescar atum. Mas eu estava pesquisando aqui e eu vi em outros vídeos que para pescar atum você precisa de geralmente 3 pessoas ou mais, porque o peixe é muito pesado. E além disso, a pesca é muito complicada. E também uma coisa é que o barco do Nathan, o Chicken Pox, era muito pequeno para esse tipo de tarefa. E também tinha a questão do barco não ser feito para águas tão profundas. E algumas testemunhas disseram que viram o Nathan fazendo uns buracos e uns remendos no barco antes da viagem, o que foi muito suspeito. O mais estranho é que o Nathan não ativou o sinal de emergência do barco e também não pediu socorro. Quando a polícia foi revistar sua casa, eles viram que o laptop dele não estava lá. Mas eles acharam uma carta longa, tipo 2 páginas, que ele escreveu para um padre sobre sua mãe. A carta dizia que a mãe dele fazia bullying com ele, que ela chamava ele de snob, que ela dizia que ele se achava um rei. Em uma entrevista, em 2017, ele disse que tudo aconteceu rápido demais e que não teve tempo de acionar o alarme do barco. Ele também disse que não queria acionar um botão que chamasse um helicóptero, porque tinha aversão a isso. Ele disse também que sobreviveu a ondas de 4 metros por 8 dias. Mas quando foi resgatado, ele parecia estar em ótimas condições, o que deixou todo mundo desconfiado. E aí o Nathan decidiu fazer uma missa, tipo uma homenagem à mãe, na igreja da vizinhança, e nenhuma das tias apareceram. Elas falaram que não queriam homenagear a morte da Linda, porque para elas ela estava desaparecida e não morta. E aí o Nathan falou na entrevista que o memorial foi um ótimo momento para as pessoas se juntarem e darem apoio uns aos outros. E ele falou que mesmo as tias não aparecendo, ele gostou de ter feito esse memorial para a mãe. Só que a família da Linda achava que o Nathan tinha matado a mãe e o avô por dinheiro. Com a morte da Linda, o Nathan herdaria 7 milhões de dólares. As tias processaram ele num tribunal civil para impedir que ele herdasse qualquer coisa. Elas disseram que, se vencessem, doariam toda a herança do Nathan para a caridade. Fazia sentido para elas fazerem isso porque não parecia que nenhuma acusação seria feita contra o Nathan. E elas queriam também obter mais informações sobre o que aconteceu com a irmã e o pai delas. Mas só que o juiz anulou o processo. Depois, o Nathan foi lá e processou a seguradora do barco, que se recusou a pagar o seguro de 85 mil dólares. A companhia de seguro do barco também processou o Nathan, dizendo que ele mentiu sobre o acidente. Durante esse processo, o Nathan invocou a 5ª emenda 81 vezes, ou seja, ele não respondeu 81 perguntas para não se incriminar. Os advogados do Nathan tentaram culpar o antigo dono do barco pelo acidente, dizendo que foi culpa dele que o barco estava quebrado. A perícia mostrou que o barco afundou por negligência do Nathan e não do dono anterior, e esse processo civil abriu caminho para um processo criminal. Mesmo sem corpo, sem barco e com poucas evidências físicas, o Nathan foi preso e acusado de assassinato em alto mar. Acusado de ter planejado a morte da mãe para ficar com o dinheiro da herança. Aí o Nathan contratou um advogado de defesa que era muito conhecido no ramo e eles se tornaram muito próximos. Muita gente dizia que era uma relação quase de pai e filho, assim. Enquanto ele aguardava o julgamento, marcado para dia 2 de outubro de 2023, o Nathan passou os dias estudando leis na prisão e ajudando na própria defesa. Mas em 15 de junho de 2023, ele tirou a própria vida na cela da cadeia. O advogado dele pagou pelo funeral, pagou pela cremação e ainda deu um discurso no funeral dele, dizendo que o Nathan era muito inteligente, sensível, amoroso, e ele disse que foi como perder um membro da família para ele, que foi muito triste, ele ficou muito mal. Com a morte dele, as acusações foram retiradas, o Nathan morreu sem ter sido condenado por nada, e até hoje não acharam o barco e nem o corpo da Linda. E aí, gente, vocês acham que foi um assassinato frio e calculado? Ou vocês acham que ele foi uma vítima da situação do avô e da mãe? Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam, curtam e até o próximo vídeo. Obrigada!